Quer saber as respostas das questões que foram tratadas no chat da terceira e quarta aula ao vivo de gestão do desempenho? Então fique comigo e acompanhe. Olá, estudante de gestão do desempenho, aqui quem fala é o professor Robertson Vieira. Eu trouxe aqui o professor Luciano Santana. Tudo bom, professor? Maravilha, Vai tudo bom. responder as questões aí da terceira e quarta aulas ao vivo, né? Bora professor? lá, vamos nessa. Bora lá, já com a primeira aqui, ó. A Fabrícia de Lourdes, lá na terceira aula, ela questionou o seguinte, professor. A pessoa como líder de produção pode ter autonomia para fazer a avaliação de desempenho ou precisa alguma preparação ou curso anterior? Bom, Fabrícia, a Fabrícia sempre participativa nas nossas aulas, né? Isso é muito importante que possa as dúvidas serem atendidas. O ideal é que este gestor, esse líder, ele de alguma forma tenha capacitação. Nós falamos ao longo da disciplina sobre os equívocos da avaliação. Então, às vezes, por mais que tenha boa vontade em fazer, o conhecimento técnico, os detalhes de como operacionalizar é sem dúvida muito importante. Mas, de uma forma geral, o gestor pode fazer? Ele pode fazer. Mas ele tem que ter consciência do impacto que ele pode causar no comportamento e no desempenho das pessoas fazendo por conta própria. O ideal é fazer em parceria com o RH, fazer com capacitação, né, que esse gestor seja preparado e para que os colaboradores também sejam preparados. Muito bem, professor. Aí, Fabrício, fica a dica, né? E ela novamente perguntou aqui, professor, como provar para a diretoria que é necessário implantar a gestão do desempenho? Bom, a gestão do desempenho, como a gente comentou durante a primeira, segunda aula principalmente, e depois isso vai se materializando na terceira e na quarta aula, ela faz parte da gestão do resultado organizacional, deve fazer parte. Então, quando eu coloco atribuição de metas, de resultados esperados por parte do colaborador, ou seja, a contribuição desse colaborador frente a algum desempenho, algum resultado, esse resultado é um tijolinho que vai compor o resultado maior que é da empresa. Então, acho que essa precisa ser a abordagem, a venda da ideia para a diretoria, no sentido de que, a partir do momento que a gente avalia, a gente consegue mensurar o que nós temos de bom, o que estamos fazendo de errado, e a partir disso, a gente também consegue tomar decisões e ações que vai melhorar o resultado da empresa como um todo. Muito bem, olha aí. E o James agora, o professor, fala o seguinte: a maioria das empresas tem um padrão que é difícil mudar. A cultura. A tal da cultura organizacional. Como lidar com essa situação tentando implantar um desempenho de modernização nessa empresa? Bom, acho que antes de falar sobre a avaliação, você precisa dar uns passos para trás, vamos dizer assim, tem que andar um pouquinho para trás, começar um trabalho mais na base de mudança na organização. Então, fazer com que as equipes, as pessoas, se habituem a lidar com situações de avaliação, de feedback, porque imagina, se você nunca foi avaliado e você já começa com um processo de avaliação, chama aquele funcionário que nunca recebeu feedback para uma reunião de feedback, é assustador para essa pessoa. É muito traumático e aí, condicionado a isso, né, junta a isso aí, o despreparo talvez que o gestor pode apresentar, então vira uma dificuldade muito grande. Então é muito importante você construir um trabalho de base sobre mudança, sobre resiliência, sobre o próprio feedback como mecanismo de oportunidade para mudança, de melhoria, enfim. Então você vai construindo essa mentalidade, vai mudando essa concepção mais tradicional, até chegar no estágio de maturidade na empresa, nas equipes, né, nos setores, em que você sinta segurança para dar o passo seguinte, que é a implantação de uma avaliação mais simples neste momento. Então você não vai entrar, por exemplo, com uma avaliação que envolva todos a 360 graus, mas você começa uma avaliação, uma autoavaliação e avaliação do superior, uma básica, né? Um formulário mais simples, tudo o quê? Para criar a ambientação das pessoas sobre a ferramenta e criar a habitualidade delas no uso, né, da ferramenta e também na troca de feedbacks. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Então esse bem lembrado, esse é um projeto, se é assim que eu posso dizer, né? Não é chegar a implantar, é um projeto que você vai construir, que você vai começar ele vai talvez levar 1 ano, 2 anos para você consolidar. Legal. E fechando aqui as questões da terceira aula, professora, a Flávia Rosalina pergunta:
Se a empresa tem avaliação como esse checklist, para ter avaliação sobre a empresa, é obrigado a colocar nome para se identificar? Olha, depende, tá? Depende. Porque assim, se nós falarmos de avaliação do desempenho individual, é obrigatório ter nome, sim. Eu preciso saber quem está emitindo aquele feedback. Agora, é uma pesquisa de clima organizacional, que é outra coisa, não confundam. Pesquisa de clima, que é uma forma de avaliação interna da empresa, com avaliação de desempenho, que tem a ver com a performance individual ou de equipes, tá? Então, se é uma pesquisa de clima ou mais uma avaliação interna, aí o ideal é que realmente não tenha identificação, para que o colaborador seja sincero na resposta que ele está dando sobre a empresa. Agora, o colaborador está avaliando alguém, seja o superior, seja um colega, um par ali no trabalho, então é importante que tenha a identificação para você poder até mesmo evitar que essa pessoa coloque situações que prejudiquem o desempenho do colega sem argumentos, que é o que acontece muitas vezes na avaliação de desempenho, né? O vício, né, de usar a ferramenta da avaliação para vingança, por exemplo. Então eu vou avaliar o Robertson, eu sei que eu não vou ser identificado, então eu vou e coloco ali algo que vai prejudicar a performance, o desempenho dele. Uma vez que eu não sou identificado, eu me sinto confortável para fazer isso. Agora, se eu sou identificado, eu preciso justificar por que eu coloquei isso. E faz toda a diferença quando você tem esse procedimento. Então vai depender aí de cada situação. Sim, né? Então se for uma avaliação interna ou uma pesquisa de satisfação, alguma coisa mais genérica, o ideal é não ter identificação. Se for avaliação de desempenho individual ou de equipes, que tenha identificação. Muito bem, professor. Então a gente encerrou aqui as questões da terceira aula. Não saia daí, porque na sequência nós começamos a responder aí o chat da quarta aula ao vivo, tá bom? Muito bem, voltamos aqui para responder as questões da quarta aula ao vivo. São mais breves, são 3 questões aqui, professor, mas são relevantes. A Fabrícia novamente, olha só que bacana, né? Sempre participante. Professor, o processo de avaliação é obrigatório fazer na empresa? Com que frequência ela é feita? Olha, Fabrícia, não é obrigatório, né? É uma ferramenta à disposição das organizações, assim como outras ferramentas dentro dos subsistemas de RH, por exemplo, cargos e salários. Não é obrigatório, mas é um procedimento que as empresas muitas vezes optam estrategicamente. Ter um processo estruturado de recrutamento e seleção não é obrigatório, mas a empresa pode. Então a avaliação também se coloca dessa forma. Então está à disposição como uma ferramenta estratégica da gestão de pessoas, porém é opcional a empresa adotar ou não. Muito bem, professor. E a Fabrícia de novo, olha só. Vamos lá. O feedback tem ligação com o aumento de salário do colaborador? Eu vou entender esse feedback, Fabrícia, como resultado da avaliação. Ele pode sim influenciar na questão de remuneração. Na segunda aula, se eu não estiver enganado, a gente conversou sobre os objetivos da avaliação de desempenho. Nós temos 2 objetivos básicos. Um objetivo é o objetivo administrativo, que são as decisões que eu tomo partindo do resultado, né, desse feedback de avaliação, desse resultado. São decisões internas de remuneração, de promoção, até demissão no caso, de movimentação. E um outro objetivo, que é o objetivo de desenvolvimento. Que aí no caso eu vou direcionar aquele colaborador com déficit de desempenho para um treinamento, para uma capacitação, vou indicar, vou formatar o plano de desenvolvimento individual dele. Então são esses 2 objetivos. Pode sim, então, o resultado da avaliação estar relacionado com remuneração. Porém, isso precisa constar nas políticas do processo de avaliação de desempenho. O colaborador precisa saber que a avaliação dele pode influenciar na remuneração ou no bônus, na premiação, de alguma forma, aquilo que tem um retorno para ele. Legal. E para fechar aqui, a Juliana de Paiva Kramer, acho que eu falei certinho aqui, Juliana, ela questiona, professor, a avaliação pode também ser feita sem que os funcionários saibam? O ideal é não. O ideal é que o gestor, o processo seja transparente. Acho que é uma palavra de ordem na gestão de desempenho, que é transparência no processo. Então ninguém pode ser pego de surpresa. Então, assim, se o gestor talvez ele não quer ser pego de surpresa por alguma questão, o colaborador muito menos.
E se você faz isso, você intimida a pessoa e ao invés de você talvez criar um movimento positivo de abertura ao feedback, de busca pela melhoria com base no feedback, você cria traumas. E as pessoas vão ficar extremamente receosas e assombradas, né? Você imagina você não saber que está sendo avaliado e de repente te chamam para uma avaliação, a partir dali, tudo que você fizer, você faz como se tivesse uma assombração, né? Será que estou sendo avaliado? Será que não estou? Então isso não é positivo. Talvez a curto prazo gere um reflexo no comportamento das pessoas que aparentemente é positivo, porque as pessoas vão ficar em estado de alerta. Só que ninguém consegue trabalhar longo período de tempo sobre esse estado de estresse, né? Que na verdade vira um estresse. Então você acaba prejudicando em médio e longo prazo o próprio desempenho da empresa. Então o ideal é que o funcionário saiba, inclusive sobre quais questões ele está sendo avaliado, quais são os requisitos de avaliação, como é essa avaliação, que questionário é esse que está sendo atribuído a ele, assim como o gestor sabe, o colaborador também tem o direito de saber. Influencia direto no clima organizacional. No clima organizacional. Não, vira uma sombra, imagina né? Vira um fantasma, né? E não é isso que o gestor vai querer. Não é esse o propósito. É que eu falei, a curto prazo você gera um reflexo pelo estado de alerta que a pessoa fica. Só que aí vira um estresse. E aí isso, a longo prazo, vira doença. Né? Não é saudável para a empresa nem para as pessoas. Muito bem, professor. Muito obrigado. Galera, valeu aí por acompanhar, né? E até a próxima. Beleza. Obrigado, Robertson. Obrigado a todos os alunos pela parceria na disciplina. Foi uma alegria trabalhar com vocês este conteúdo. Espero que tenha sido relevante. Que tenha conseguido aí bons aprendizados. Aproveitar, né? Um abraço.